Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Star Podcast, onde a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, lembrando que esse projeto é um projeto que serve para poder contar histórias e lindas histórias aqui. História das pessoas que moram na nossa cidade, que moram nas cidades vizinhas da nossa, que moram também na região do Bolsão. E eu quero agradecer as pessoas que, de uma forma muito significativa, muito honrosa, têm honrado esse programa, fazendo sua contribuição e sendo um patrocinador do nosso programa. Pessoas como a doutora Sinara Sandoval Cavallo Contours, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo ou atacado é aqui. Dr. Paulino Leonel, advogado, Semeplan Genética IATF, sêmen e cortes e leites das maiores centrais do mundo. Cartório 1º e 2º ofício com a doutora Pamela Bastos. Rurales, compra e venda de imóveis rurais urbano. União Farma, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, a academia do Lisandro. Laboratório de análises clínicas e citológicas, o LIB. Lívia Galassini, trabalha com odonto, com implante, e você pode também fazer o seu orçamento pelo telefone 67 981 60 43 30, 67 981 60 43 30. Também a Sabor aqui, água mineral e refrigerante. SM Pinturas, também quer dar um grau na sua casa já foi reformada, sua casa é nova e você quer dar uma geral legal, deixar ela bonita, linda, para todo mundo passar e ver como é linda a sua casa. Você procura ali o Salatiel da SM Pinturas pelo telefone 67 981 26 29 71, 67 981 26 29 71. Também Labors ali, nosso amigo Luiz também, que investe no nosso programa, acredita nas histórias lindas que são contadas aqui. O Escritório Brasil Itajá, escritório de contabilidade, assessoria comercial e também ao produtor rural, nosso amigo Fábio lá no Itajá também, que nos ajuda aqui, que acredita nas nossas histórias, e em breve ele estará aqui também falando das suas histórias. E também Carolina Silva, ela é estética, ela é formada também em biomedicina estética, é da nossa cidade aqui, uma grande empresária no ramo da beleza e que está também patrocinando aqui. Você pode seguir ela também pelo canal Carolina Silva _estética MS pelo canal do Instagram, viu? Se colocar Carolina Silva _ já vai aparecer a foto dela. Inclusive ela teve aqui uma história bacana de sucesso, saiu lá do interior da roça e veio para a cidade, está conquistando e vai conquistar ainda mais, para a glória do Senhor Jesus, né? E hoje nós estamos com ela, olha, empresária de sucesso, viu? Olha, começou do nada, começou com grandes desafios e hoje é conhecida na cidade inteira e todo mundo, quando quer dar aquele relaxamento do dia, botar um fim no estresse do dia, passa lá no quiosque da Aninha. Estamos com ela aqui. Aninha, tudo bem, Aninha? Boa noite. Boa noite. Oi, tudo bom, Aninha? Como é que você tá? Graças a Deus. Obrigado por você estar aqui junto com a gente, para a gente conversar e tudo mais, né? Saber um pouquinho mais da tua vida. O que levou você a sair de uma empresária do ramo de confecções para você abrir o teu quiosque lá com suco, com salgado? Por que dessa mudança de ramo? A depressão. Depressão? Depressão. Ué, Conta melhor aí para nós sobre isso aí. Estou falando um negócio pra vocês não vão acreditar. Só chegar um pouquinho mais para frente, por favor. Meu coração tá até acelerado bastante. Porque eu nunca falei isso. Aí, ó. Tipo assim, nunca, nem Que no bom. meu Instagram. Quantas pessoas estão passando, às vezes, por essa dificuldade que você já passou lá atrás, né? Estão nos assistindo agora, né? Não, e é tipo assim, Ajude elas. é uma coisa assim de louco, sabe? Assim, de louco mesmo. Que, tipo assim, eu nunca comentei isso claramente, tipo assim, nas minhas redes sociais. É só mesmo quem é mais íntimo meu que sabe pelo que eu passei. Uhum. E é tão incrível, ó, eu tô até me achando um pouco. Ai. Porque, assim, é exclusividade mesmo que eu vou dizer aqui. Que bacana, obrigado. Eu vou estar falando, tipo assim, a primeira vez isso. Uhum. E, tipo, eu não esperava que você ia começar fazendo essa pergunta. Você vai falar para mais de 300 mil pessoas. Isso, que me levou a ir para a Avenida da Saudade foi a depressão.
Vou dar uma resumida, né, na história para chegar aqui na depressão. Que na época meu marido, ele era dono de um caminhão. Então ele trabalhava por conta, ele tinha uma F4000. Então, e, tipo assim, eu tinha a loja e aí eu trabalhava na loja, mas quem mantinha toda a nossa casa era meu esposo. E aí foi indo, eu comecei a desgostar da loja. Tipo assim, desgostar mesmo. Não tava bem a loja? Não, tipo assim, nossa, eu ia falar igual eu tava dizendo, né? Minha loja era tipo assim, as meninas amavam, não é que eu me acho não, as meninas amavam comprar minhas coisas, meus looks, tipo assim, até hoje eu tenho cliente que era da loja, que passou, que acompanha a minha história, que foi pro quiosque, e só que nessa época eu não sei se eu não imaginava, eu não aceitava que eu, por ser sorridente, tá vendo, né? Um pouco é que meus dentinhos é meio grande, mas eu fico rindo demais, cara, fico tentando não ficar rindo, mas eu ri. Fazer o quê, né? É tão bacana. Tipo assim, não, é sério. Eu falo assim, eu tenho até medo, às vezes, nos velórios, porque dependendo do que vai acontecer. Você dá risada. É bom que você tira a lágrima do pessoal que tá sofrendo. Vou contar aqui, porque isso é verídico, sabe? Como é que ele chama, o nosso amiguinho que Deixa eu te falar, o dia que o caixão caiu, você não riu, não, né? Ai, não, esse dia sim eu ri. Não pode passar isso, mas assim, depois que eu vi essa situação, eu me controlei. Volta lá atrás, vamos falar da depressão. É verdade. Então, tipo assim, porque eu sempre fui isso, até assim, já vou dizer ela aqui, porque ela é muito maravilhosa, né? A minha psiquiatra, a doutora Mirelle, que me ajudou depois de um tempo que Deus colocou uma pessoa no meu caminho, tá? Cheguei na doutora Mirelle e descobri tudo isso. Então, vou mandar um beijo aqui pra ela, né? Vamos chamar ela. Amém. Nossa, aqui, né? verdade, gente, porque ela é sensacional mesmo. Mas, voltando, porque no dia que eu conheci ela, eu abri a porta do consultório dela e falei, oi, aí tipo... Ela, oi, Aninha. Ela falou, gente, que sorriso é esse? Então, tipo assim, ela sempre falava isso pra mim. Cara, tudo que você tá passando, você já viu o seu sorriso? Seu sorriso vem da alma. Mas o que te levou a essa depressão? Você falou que teu marido trabalhava com caminhão. Aí eu fui desgostando da loja. Mas você estava desgostando da loja porque ela não estava dando lucro ou ela estava bem financeiramente a loja? Não sei. Você acredita? Vou ser bem sincera pra você. Você estava perdido, então. Tipo assim, a loja ela era famosa, Tá. mas de repente eu me perdi de mim mesma. Sim. E sabe quando você foi... Sabe assim, às vezes eu tava até dando roupa pras pessoas. Você não tem noção. Foi um tanto faz. Tipo assim, tanto é que, tipo, quando eu vendi minha loja, foi assim, ó. Papo, pá. Sabe uma coisa assim? Entreguei, tipo assim, pelo preço que valia, mas é outra história, nada a ver. E é tão engraçado que aí o meu marido fazia frete, então para ele me tentar me ajudar, às vezes ele falava, não, amor, então não precisa ir para a loja, não, vamos comigo fazer esse frete. Só que mesmo fazendo frete, eu era muito triste, eu só chorava. Lembra, né, amor? E aí... O meu cérebro parece que falou dentro de mim que eu nem precisava comer, eu não tinha vontade de comer. E tipo assim, só que se você vir conversar comigo, que bom, não, mas você vai ver, você vai vencer, tá? Mas eu já tinha perdido tudo. E aí um dia, conversando, meu marido falou assim pra mim, amor, você tem coragem de vender pudim? Não é loucura, nada a ver. Vender o quê? Pudim. Pudim? Acho que ele estava vendo um vídeo que isso ajudava as pessoas a se livrar da depressão. Porque eu fiquei bem mal, assim. Vou falar uma coisa que ninguém nem sabe. Tinha final de semana que eu sumia. As pessoas não sabiam por quê. Eu estava lá em casa tomando soro. Sabe, eu passava final de semana no soro. Porque você não estava conseguindo se alimentar. Porque eu não conseguia comer. Tá fraca. Sabe assim? Sim. E aí, para dar uma resumida, porque a história é muito assim... Então perdi minha loja, tudo. E aí ele falou esse negócio do pudim. E a gente foi numa fazenda fazer um frete. E tinha um engenho, que é o meu engenho. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, uma coisa assim, uma conexão. Que eu fiquei olhando para ele, sabe? E aí a mulher começou a falar sobre a depressão. Eu vou chorar, mas é de emoção, sabe? Assim, emoção mesmo. Porque... às vezes você tem que passar por algo para você poder entender outra pessoa. Sabe assim? Para você, a pessoa tá te contando algo e você olhar para ela e falar, eu sei,
Eu tô te entendendo, mas não é só da boca pra fora. Você falar do coração, tipo assim... Sim. A pessoa fala, não, mas por que você tá triste, cara? Você tem 2 filhos lindos, porque meus filhos são minha vida. Você tem um esposo que te chama de Angelina Jolie. Aí eu falo, ai, amor, para, tá? Se ele te chama de boneca. Você tem uma família linda, por que você tá triste? Você vai na igreja. É falta de Deus? Não. Porque se eu tô aqui é por causa de Deus. Gente, às vezes vocês vão falar, meu Deus, o que essa menina tá dizendo? A depressão não é falta de Deus. A depressão é a alma da gente que tá doente. E quando a alma adoece, o corpo também vai adoecer. E você passou por quanto tempo isso? Você acredita que quando eu encontrei a doutora Mirella, eu descobri que já tem 10 anos que o meu cérebro sofria? 10 anos. Nossa. 10 anos, não é uma loucura? E aí ela falou assim pra mim, Ana, eu vou tirar meu lado aqui psiquiatra, porque eu tenho que te falar pra você, vai ter que ser o meu lado aqui evangélica. O que você tem, menina? Eu falei, agora eu tô entendendo. E você frequentava a igreja nesse tempo? Há 10 anos atrás ainda não, porque eu ainda era do mundo, entendeu? Tá. É uma Nesse história período muito que você estava grande. na depressão, você não frequentava a igreja? Eu creio que quando eu entrei na depressão, eu estava no mundo. Tá. Aí eu conheci a igreja novamente, porque quando eu era assembleiana, eu era muito novinha. Foi dos meus 12 aos meus 14. Então você já tinha plantado lá atrás. Isso. Só que eu ainda não conheci o Espírito Santo. Tá. Eu ainda não tinha sentido o Espírito Santo. Sabe aquela coisa Sim. dele, tá até lá dentro do banheiro, ele fala assim, cheguei, você fala, você chegou, né? Sabe aquela coisa assim de falar assim, não, puxar aqui, você saber que tem alguém aqui te ouvindo, Uhum. a hora que o mundo tá desabando, tem alguém falando assim, não, mas eu ainda tô aqui. Pegando na tua mão. Sabe assim, você Sim. vai ter que passar, porque eu descobri que eu era orgulhosa. É Olha mesmo? que isso, na depressão eu descobri. Porque às vezes a gente quer assim, pegar esse pote e pôr ele aqui. Que a gente quer fazer certinho. Aí se você vem e fala, não, eu vou te ajudar. Você fala, não precisa. Você acredita que isso pode até se tornar orgulho? Você é uma pessoa que não quer a ajuda do outro. Você sempre está ali fazendo e isso vai superlotando a sua mente. Mas vamos voltar lá para concluir a depressão. Tá. E aí já foi assim, gente. Aí meu marido falou assim, não, então vamos o que você acha da gente vender pudim e garapa? Eu falei, beleza. Tipo assim, porque pra mim, às vezes era tanto faz mesmo, sabe assim? E aí ele falou assim, não, você me vende esse engenho? O homem falou assim, não, eu vou te vender por 5 mil reais. Pronto, onde você tem 5 mil? Você já vendeu um trem, você não tem nem dinheiro. E aí você não estava sabendo que o tsunami estava chegando, porque tinha um tsunami tão grande vindo. É mesmo? Menino daqui, olha lá, ó, até hoje. Às vezes ele não gosta muito de comento, mas é a minha história também, né? Sim. E aí ele falou assim, ele tinha uma bicicleta de pedal, aí ele falou assim, eu tenho uma bicicleta. Aí o homem falou assim, não, e eu falei o seguinte, aí a mulher falando da depressão, eu falei, então eu tenho isso aí. Eu tô de jeitinho. Eu tinha planejado a minha morte. Sabe? As pessoas nem sabem disso. Você pensou em suicídio? Várias vezes. Mas não chegou a tentar, só pensar. Lógico, só não consegui porque o Espírito Santo foi lá. Teve um dia que eu fui pescar com meu marido, nós dois na beira do rio. Vocês acreditam nisso, gente? É coisa de louco. Nós estávamos sentados na beira do rio e eu olhei para aquele rio e falei, cara, se eu pular aqui, não vai nem dar tempo dele me pegar. E parece que é um trem tão assim que ele falou assim, amor, você fica aqui um pouquinho que eu vou ali. O que você falou que ia buscar lá no velho aquele dia, na fazendinha? Vou ali buscar uma isca. E eu falei, agora. Ele saiu para ir, porque lá naquela, sabe as fazendinhas da prefeitura atrás, lá da Santa Rita ali? Sim. E eu falei, é agora. Meu momento. Eu falei, é agora, porque não vai dar nem prazo, eles vão me achar, eu já vou estar lá na Lagoa Santa. Gente, as pessoas que estão vendo vai falar, Aninha, então é isso. É verdade. E aí apareceu um homem, eu sentada, eu olhei assim, ele olhou para mim, falou, você não vai fazer isso. E foi falando as coisas que Deus estava falando para mim. Teve um dia que eu fui lá pro Salto,
Come fisicamente? Fisicamente, de verdade. Tá. Tipo assim, eu não posso te falar de onde que... Como que ele chegou lá, porque eu não lembro, eu nem escutei, porque eu tava focada em me preparar para aquele momento meu. Não era um espírito, Tipo nada? assim, não, esse homem eu vejo ele mora lá numa dessas fazendinhas, sabe assim? Mas assim, ele não é nem pastor, ele tem uma casa de oração. Uhum. Tipo assim, ele não segue uma igreja, ele tem só uma casa de oração, ele falou na época. Até E ele te confrontou nesse momento? Isso. E aí ele começou a falar, você tem dor assim, tá, mas que o Senhor vai te livrar, porque essa depressão não é para sua morte. Porque o Espírito Santo foi falando as coisas, amém, tá, passou, mas mesmo assim continuei mal, só fui emagrecendo e as pessoas faziam isso aí, ó, me olhava de jeito, tipo... O que está acontecendo, Aninha, que você está emagrecendo? E aquilo foi focando na minha cabeça. E toda vez que alguém falava isso, nossa, vocês vão também agora descobrir que isso me machucava. Ai, meu Deus, mas já vou falar. Sim. Toda vez que as pessoas falavam assim, o que foi que você está tão magra? Aquilo meu dia acabava, que eu falava. Chegavam na minha mãe, na época, e falava assim, o que está acontecendo com a Ana? Será que ela está no mundo das drogas? Porque, tipo, aqui em Cacilândia, desculpa, né, gente? Tem hora que dá até raiva disso. Aqui, se você tá numa caminhonete zero, você tá virando traficante ou se é alguma coisa. Ninguém acredita que você pode vir do nada, ter essa mão cheia de calo e poder andar numa Hilux do suor, do nosso suor. A gente pode sim. Lógico que sim. Não é? E Lógico. aí, para voltar lá, para vocês entenderem a depressão, meu marido falou, você não tem vergonha? Não, eu não tenho. Foi vender pudim. Foi vender pudim em porta em porta? Como é que Não, era? porque Deus não deixou vender pudim, não era propósito o pudim, entende? Sabe assim, coisa tipo assim, não era propósito o pudim. Então vamos lá, Aninha, vamos começar agora a quebrar seu orgulho. Quando você entra na depressão, você é um coitado. Eu batia tanto nas pessoas de porrada antigamente, que hoje eu sou uma coitada. Nem queira me bater, gente, vocês, pelo amor de Deus, que Jesus nem gosta disso, porque nem força tenho mais. Mas hoje a minha vida ela é movida pelo Espírito Santo. E tem erros, porque tem hora que a gente erra mesmo, pra caramba. Mas eu deixo muitas das vezes ele me guiar, porque senão eu estaria dentro da cova. E aí meu marido inventou uma carretinha para pôr esse engenho, porque ele era muito pesado. Colocou o engenho dentro de uma carretinha e comprou um Gol vermelho. Você viu por que ele riu? Um Gol bolinha. De 4 portas, que o Gol você mais empurrava do que ele andava. Ô situação. O vermelho é bom, né? Misericórdia que aquele Gol. Nossa. Mas Propaganda. Para vocês entenderem. Aí ele falou, então amor, você não vai ter vergonha? Vamos vender então garapa. Só que ele tinha um caminhão, ele tinha outra vida. Então quem ia vender seria eu. Uhum. Então vamos. Só que a Aninha... Eu falo que tudo que eu vou fazer na minha vida, se é pra você, mas eu vou fazer achando que é pra mim. Se é pra você, eu vou fazer achando que é pra mim. Tipo assim, eu vou dar o melhor, se não é puxa-saco. Quando eu trabalhava na empresa, eu sempre falava assim, ó, você tem que saber diferenciar quem que é o puxa-saco e quem que sabe olhar para a empresa e falar assim, é daqui que vem meu sustento. Se eu quero ter uma casa boa, vai ter que ser daqui. Se eu quero ter um carro bom, vai ter que ser aqui. Se eu quiser dar uma vida boa para meus filhos, vai vir daqui. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Sempre eu tive isso na minha cabeça. Aninha, só para o pessoal que está nos assistindo entender, o tratamento da depressão é estanque, dura meses ou não? É para a vida toda? Na verdade, é para a vida toda. Eu que sou teimosa, entende? Eu me dei alta. Uhum. Eu me dei alta, Você sabe? chegou a tomar medicação? E isso, igual eu falei, eu passei... Aí, eu tive esse momento da depressão, passou anos, 2, 3 anos. Eu encontrei uma amiga, que eu não vou dizer o nome, porque ela é bem reservada. Sim. Mas ela, assim, ela é bem financeiramente. E ela estava com uma depressão muito forte, então eu ainda não sabia, porque eu só vou descobrir o diagnóstico da depressão quando eu encontro a doutora Mirelle. Porque até então era Google, era conversa aqui, aí eu falava assim, é a mesma coisa que eu sinto que essa pessoa que já tinha um diagnóstico, mas ficava naquilo, eu sempre lutava, não, eu não tenho. E eu sempre ajudando o próximo. Tanto é que quando eu encontrei essa pessoa, que ela veio pra cá, ela estava assim... até sinais, tipo assim, ela ficava até marcada, porque tem reação o corpo. E aí eu ajudei ela, igual eu falei, como se fosse eu, sabe assim, de você pôr a pessoa no seu colo, mas de coração, e seu mundo
você não tem nem chão, mas você tá ali flutuando para poder segurar aquela pessoa. E aí um dia ela olhou para mim e falou assim, cara, você sabe o que tá acontecendo com você? Eu falei, o quê? Ela falou assim, você tá com problema e eu vou te ajudar, vou te levar lá numa doutora, mas é caro. Eu falei, você tá louca, eu não tenho nem condição. Ela falou assim, não, você ajudou eu no meu momento mais difícil da minha vida. E isso aqui, eu não é te tirando, mas isso aqui para mim é até pouco de fazer por você, o tanto que você merece. Olha e foi só. quando ela pagou o meu tratamento com a doutora Mirelle. Todo o tratamento. Agora ela vai ver isso aí, ela vai ficar brava, porque eu me dei alta, porque eu tô bem, né? Então, tipo assim, Faz tempo que você deu é alta? uma luta. Já tenho, tipo assim, quase um ano. E quando foi a mudança dessa chave? Esse clique, Mas tô peraí, bom. Mas você trabalhou então, mesmo vendendo, em 5 anos você tá lá, você ficou 3 anos trabalhando com depressão ainda. E isso, as pessoas chegavam lá, as pessoas ainda falavam assim, você tá trabalhando demais, tadinho, tanto que você tá ficando magrinha. Elas falavam, eu falava, não tô, eu trabalho normal, esse trabalho não mata ninguém, sabe assim? E aí eu não comia, e aí às vezes para agradar meu marido, minha família, porque assim, eu tenho um menino, ele tem 12 anos, só que, tipo assim, eu tenho uma menina de 17 que é o amor da minha vida. Eu falo pra ela assim que ela é o amor da minha vida, que quando eu tive ela com 17 anos, mudou completamente a Ana, sabe assim? Quando eu olhei ela, eu falei, eu vou quebrar o braço dela, e se eu afogar ela na banheira, porque eu tinha só 17 para 18, mas eu cuidei assim, tipo assim, e aí virou. Só que o meu menino, ele já veio para dizer assim, mãe, a senhora é linda, vai dar tudo certo. Hoje a senhora vendeu R$30, amanhã a senhora vai vender 70. Hoje foi 70, mãe? Não, o quiosque da Aninha ainda é pouco esse podcast. O quiosque da Aninha vai ser televisão. Tipo assim, com certeza o dia que sair, vocês vão ver lá. O Gustavo Henrique compartilhar, o Gustavo Henrique curtiu. Olha que bacana. Sabe assim? Porque, e aí... Ele é diferenciado nessa questão, sabe, assim, Acredita. De falar assim, mãe, eu acredito, a sua fé é a mesma que a minha. Aninha, eu vejo assim, as pessoas que já tiveram depressão, às vezes que eu conversei com algumas pessoas, ou que eu vi, né, na internet, tudo, que teve o clique, né, a mudança da chave. Umas foi pelo esporte, começar a praticar esporte e ali conseguiu se livrar, né, dessa doença, né? Que, segundo a OMS, vai ser a doença número 1. Hoje é coração, as doenças cardíacas, e a depressão vai ultrapassar, segundo a OMS. E outras pessoas foram para o trabalho, começaram a trabalhar, focar no trabalho e conseguiram vencer a depressão. E com você, qual foi o clique? Eu foquei no meu trabalho e, tipo assim, e na minha família. Uhum. Na verdade, em primeiro lugar... Isso aqui é para as pessoas entenderem. O dia que eu comecei a ouvir mais meu marido, o dia que eu comecei, tipo assim, deixar ele realmente cuidar de mim mesmo, sabe assim? E eu ver que, tipo assim, eu era realmente uma pessoa, gente boa. Eu não preciso, tipo assim, para que eu estaria tão triste? Então eu comecei a focar, comecei a trabalhar. Então, tipo assim, aí quando o dia ruim chegava, eu vou fazer um negócio que é de louco. Eu falava assim, quando eu acordava, eu sempre fazia assim, ó. Tá tudo bem. Porque tá tudo bem, Ana. Tá tudo bem, Ana. Você acredita que tá tudo bem? Vamos focar? E aí o Senhor começou a mandar pessoas depressivas, cansadas, lá pro quiosque. E aí eu comecei a entender que tem pessoas que pode correr o tanto que for, mas quando não é o homem que chamou, mas sim Deus, não adianta. E aí eu entendi, vocês vão falar, essa Ana é louca mesmo. Mas Jesus chamou os outros para confundir os sábios, não é? Sim, e eu tô verdade. na frente de 2 grandes homens. E não, ainda falei pro Bruno lá nos bastidores, eu falei, amor,
o Freitas estudar pra caramba, sabe? Assim, eu tô Que até assim isso? com medo dele. Tipo assim, eu acho que você fica aqui pra dar uma relaxada no participante, né? Porque aí eu fico vendo você falar aquelas palavras lá, ô xaraná, não sei o que, Mas sabe? mas você nunca viu aquela história assim, ó, do bonzinho e do mal? Eu sou bonzinho, ele é o mal. Ô, não, eu acho que você é o malvadão. Ele é o malvadão. Nossa. Você é o cabeça Você da... acertou, você acertou. Não é? Aham. Acertou. Então, tipo assim... Ó, isso deu um corte, hein? Aí- Isso deu um corte, não deu, Luiz? Vai ter Ah, corte, legal. o Leandrinho gostou, até o Leandrinho riu. Olha lá, o Leandro é difícil, ele é um menino mais centradinho. Então eu falo assim, que a chave mesmo, lembrei, Vamos lá. foi um dia que eu cheguei lá em casa e meu menino tinha escondido de mim. E ele tem 12 anos. E ele escondeu de mim e eu tava muito nervosa com nada. Porque, tipo, a depressão também, ela deixa você o tempo todo nervoso. A depressão, ela faz você querer machucar só os que tá mais próximo. Sabe assim, sério mesmo. E é tão incrível que quando você tá machucando o seu próximo, você sabe o que você tá fazendo. E tá te machucando. Antes de você machucar, a pessoa tá te machucando mais. Em questão de filho, porque você começa a não ter paciência. Aí, ao mesmo tempo, o seu instinto mãe começa a dizer assim, pai, não tô cansada de ser mãe. O senhor tá vendo, né? Não é isso. Porque quando você começa a cansar de algo, o que o Senhor Deus faz? Ele, então, vamos tirar, ué. E a depressão não é isso. Você não... Tipo assim, como é que eu vou explicar de um jeito sensacional para as pessoas entenderem? A depressão, se você quiser sair dela, você sai. Mas não sozinho. Porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Sim. E ninguém não vence um câncer sozinho, ninguém vence uma AIDS sozinho. E, Aninha, também é importante a gente dizer que a gente precisa pedir ajuda, né? Ajuda. A gente tem que ter a consciência, eu tô doente, eu preciso de ajuda, né? Aí quando meu menino escondeu de mim, eu já gritei lá do portão, para com essas graças, você já cresceu. E o meu coração começou a acelerar, as minhas pernas começou a bambear. E aí ele veio, quando ele olhou para mim, ele falou assim, mamãe, eu te amo, a senhora é a mulher mais linda desse mundo. Eu abracei ele e falei, a mamãe precisa de ajuda, me perdoa. E aí meu marido chegou, eu abracei ele chorando e falei assim, eu preciso de ajuda. Eu tô magoando vocês, eu tô ferindo vocês, é uma coisa que eu não quero. E aí eu comecei a entender que eu fico super mega bem até hoje, quando eu tô ajudando alguém. Uhum. Então, todos os dias, parece loucura, porque quando você passa pela depressão, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais. Só que uma coisa eu posso dizer para você, hoje eu não sou mesmo a mesma pessoa, mas o meu sorriso, ele continua sendo o mesmo. Porque até quando eu estava lá no fundo do poço, que eu não sabia que eu estava lá no fundo do poço, foi através do meu sorriso, porque ele vem da alma. E minha alma, ela tem que refletir o Senhor Jesus, porque Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. E o mais lindo não foi Ele só morrer, porque aquilo lá foi um ato de amor. Porque eu considero a minha vitória... quando o inferno estava ali, haha, e aí ele começa a descer, eu fico imaginando, olhando... Satanás falando, cara, e ele pensando assim, você não entendeu, não? Que quando você chegou naquela cruz, você estava matando o homem Jesus. Porque o Cristo que estava lá dentro, ele se entregou para o Pai. Sabe que é loucura minha isso? Não. Não, seja sincero, porque agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Porque isso eu tenho dentro de mim. Que Jesus, ele fala mesmo, Pai, te entrego o meu espírito? Ele fala, te entrego o meu espírito, e ele usa a última palavra dele, ele usa uma palavra que na verdade era hebraica, embora que eles falavam todo grego, mas ele fala uma palavra chamada tetelestai, Pai, consumado está. Né? Ele usa essa expressão tetelestai, que poucas pessoas que estavam ali entenderam, porque era uma palavra hebraica e naquela região falava-se muito grego. Né? E ele fala, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Só que alguém que nunca tinha pecado jamais conheceria a morte.
E Jesus nunca pecou, por isso que a morte não podia tocá-lo. Por quê? Porque feria o mandamento de Deus, porque quando Deus criou a morte, por que nós, seres humanos, temos medo da morte? Porque o depressivo, ele suicida, não é porque ele quer morrer, é porque ele quer matar aquele que está matando ele. É só isso que ele quer fazer. Então, o que acontece? Porque o homem, ele foi criado para ser eterno lá no Éden. A morte foi surgindo depois. Então, lá na criação, no primórdio da criação, ele não foi feito para isso. Então, você vê um homem que nunca pecou na cruz, sendo vituperado, né? Uma linguagem bem popular, sacaneado, né? Deixado seminu. Alguns dizem que dava para ver o osso das suas costelas, de tanto que ele apanhou. Ele já estava 12 horas sem dormir. Né? Pegaram no Monte das Oliveiras, fizeram ele de ping-pong, Anás, Caifás, Anás, Caifás, Pilatos, né? Jogando para o Senado, jogando para o Herodes. Então, e ninguém sabia o que fazer com esse homem. Por quê? Porque não tinha acusação para fazer contra ele. E ele vai para a cruz, e ali ele começa a sofrer, e a morte não tinha condições de pegar. Por quê? Como que eu vou tomar alguém que nunca errou, que nunca pegou? Jamais isso ia acontecer. Ele ia estar apanhando até hoje. Entendeu? Aí ele fala assim, pai, está tudo consumado. Tetelestai. Recebe o meu espírito. É isso que ele diz. Entendeu? Incrível. Então, eu vou continuar com essa tese, então. Ela é verdadeira. Ela é. Que o Senhor Jesus, ele se entrega para Deus, porque era o que Deus tinha falado para fazer. Já que você fez esse questionamento para ele, que você queria entender, né? Eu quero também quero um esclarecimento teu agora. Oh. Você, antes de a gente começar o podcast, nos bastidores, você estava me contando que você, na tua infância, na tua juventude, você era da Assembleia de Deus e depois foi para o mundão, né? Você está nos contando isso. Por que aconteceu isso na tua vida? Você estava muito bem na igreja e vai para o mundão. Por que disso? Eu vou te falar um negócio, hein? O Senhor Jesus, ele nos chamou para fazer a diferença. Esse podcast vai dar o que falar, porque você está me perguntando e eu vou responder. Por favor. Por causa da Se eu falar a palavra difícil, vocês vão falar a certa, certo? Tipo assim, que eu não sei falar palavras difíceis. Imagina. Vamos lá? Queremos te ajudar. Então eu quero falar sobre religiosidade. Tá. Foi por causa disso. E vou te falar agora o motivo que eu vou o porquê que é assim. Sim. Porque que quando eu era da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus ela tinha um ritmo que a gente tem sim que respeitar por esse motivo. Sim. Cada igreja tem o seu ritmo. Sim. E na minha época ela era bem rígida, no qual não podia usar calça mulher, não podia jogar bola mulher, não podia as coisinhas não podia, entende? Eu vou falar as palavras. Então não podia, era uma coisa sexual. Isso. Rígido. Pintar unha. O meu pai, ele chamava Belo. Meu pai, ele tá no Seus de Abraão. Meu pai, ele morreu, um assembleiano, misericórdia. Isso aqui, ó, o sangue de Jesus tem poder. Ainda bem ele não vê. Então, meu pai era porteiro. Então, quando eu fiz 12 anos, qual que era o segmento? Você vai batizar, né? Minha mãe, ela era ungida a missionária. O pastor Celestino ungiu a minha mãe a missionária. Então, eu era filho, tipo assim, de um casal, né? Missionário, porteiro da igreja. E eu era custosa, porque eu amava jogar bola. Tipo assim, 4 horas da tarde, os homens estavam todos, as molecadas lá no ginásio. Eu também estava no ginásio jogando bola. E aí as pessoas contavam pro pastor que eu estava lá no ginásio com um shortinho curto. Aí, quando chegava na terça-feira, o pastor chamava lá na frente, falava, vocês não vão ver a Aninha mais aqui, né, sentada aqui junto com os jovens, porque ela está em disciplina. Amém, igreja? A igreja toda, amém. Então, a Aninha fazia o quê? A Aninha entrava assim em disciplina. Já que eu estou em disciplina, agora que eu continuo jogando bola. Que agora que que eu era rebeldinha, hoje eu tenho 35 anos. Mas os teus pais conversavam sobre essa rebeldia com você, tentavam te explicar, te ensinar? Ai, meu Deus, olha o que você está fazendo comigo. Porque assim, eu acho que nem meus pais conheciam direito a Bíblia, não.
Ah, mas eles tinham um vazamento. Para esse porteiro da igreja, ele tinha Não, vazamento. mas meu pai era bem bravo. E aí, tipo, a maioria das coisas... Isso que eu tô falando pro seu, eu fui É a muito religiosidade, custosa. Eu Luiz, fazia é tipo assim, escondido, tipo... São as regras da igreja, né? Vamos voltar a 22, 24 anos atrás. Geralmente os porteiros, como até hoje, né, na Assembleia de Deus, a maioria são homens dignos, respeitosos, mas intelectualmente falando, bem aquém daquilo que as igrejas, de modo geral, precisam. Meu tá? pai era um senhorzinho. Um senhorzinho, né? Mas assim, fiel. Era o primeiro a chegar na igreja, abria, era o último a ir embora, né? Eu conheci ele. E assim, se o pastor dissesse assim, há 24 anos atrás, olha, não pode jogar bola, ele não quer saber se está escrito na Bíblia ou se não está. O pastor disse. Então, terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Então, aí você, poxa, eu tenho um cargo na igreja e fica feio para mim eu tendo um cargo na igreja, porque para uns um cargo é uma coisa extraordinária, para outros é só mais uma coisa para fazer, entendeu? Não significa muita coisa, entendeu? E aí e a Assembleia de Deus ela cresceu assim, né? O cara veio, vamos embora. Tanto é que a escola que mais forma obreiros hoje é a Assembleia de Deus. Você vê as outras, você vai nas igrejas outras aí, é o pastor que prega, todo culto é o mesmo pastor que prega, geral. Aí se aquele pastor não tem ninguém, cabe o culto. O cara não sabe pregar, não sabe dirigir culto, não sabe fazer nada, porque é um só. Nem na Assembleia de Deus não, todo mundo dirige culto, todo mundo prega, todo mundo, entendeu? Só que tem essa questão hierárquica, não pode, não quer saber por que não pode. Não pode. Isso há 24 anos atrás, hoje talvez seja um pouco diferente. Isso, aí você saiu da igreja. Aí, tipo assim, aí quando eu fui completando meus 15 anos, chegou minha época de rebelde, né? Aí eu falei assim, então agora partiu o mundão. E fui pro mundão. Tipo assim, fui bem pro mundão, sabe assim? Mas você chegou a sair de casa ou não? Eu fui expulsa de casa. Ah, então a coisa foi grave. Eu fui expulsa de casa porque quando eu me perdi... Com 15 anos? Com 16. Com 16. Porque quando eu me perdi, a Assembleia de Deus também tinha isso. Porque aconteceu comigo. Então, vou dizer o que aconteceu comigo. Sim. Você tinha que confessar para o pastor, né? Então, o que aconteceu? Quando eu me perdi, eu fui confessar para o pastor. Confessei para o pastor. Falei, pastor, e agora meu pai vai me matar? E aí o pastor contou pro meu pai expulsou eu de casa. Só que eu sou a caçula, de 9 filhos do meu pai, eu sou a caçula. Com a minha mãe, ele teve 3, eu sou a caçula. Meu pai, acho que ele era 30 anos mais velho que a minha mãe. Então eu falo assim, que eu tive mais umas regalinhas, eu sei, tipo assim, mais enganável, igual eu sou palmeirense, porque meu pai entendeu? Tipo assim, algumas coisinhas. Porque meu pai era sistema, sabe aquele... Você foi bem instruída, na verdade. Você é palmeirense, você foi bem instruída. Isso, e não, tipo assim, e deu pra você ver, né? Time que de ontem vocês o Corinthians tá faz levou uma lavadinha. Não, levou, né? Porque mas vocês não perderam o campeonato. Bahia, misericórdia. Vocês não perderam o campeonato paulista, não? Não, mas acontece... tá. Não, só pra saber. Mas deixa eu só falar. Isso aqui não pode dar corte, não, hein? Isso aqui vai dar uma ênfase. Aí, ó, qual que é a sensação do corintiano pegar numa taça sem nenhum gol? Não, cara, eu vou te falar um negócio. O tal do corintiano... Mas não teve um jogo lá no estádio do Palmeiras que meteu 1-0 lá? Teve, né? Não, mas deixa eu te explicar. Eu tô falando no dia da taça. Não, eu tô falando do jogo anterior. 1-0. 1-0 lá no palestra. Então, lá. mas por ser ultimão, eu vou te contar. E eu tava torcendo pra vocês. E olha que eu sou Vocês palmeirense. não, eu sou colorado. Eu sou internacional. Ixi. Sou gaúcho. Ixi. Meu time é campeão gaúcho. Mas a camisa dele é azul. O coração é azul. Não, é nada, é vermelho. Tá louco. Lá é uma guerra, lá não é pior que... Não, e vou te falar. E meu menino que nasceu corintiano, quando fez 9 anos, olhou pro pai dele e falou assim, pai, eu preciso te contar um negócio. Segredo. Aí o pai dele falou, o que foi, meu filho? Ele falou, pai... Quando eu escuto o Palmeiras jogando, meu coração acelera. Que trauma, hein? Traumatizado, agora hein? as camisetas é tudo do Palmeiras. O pai é corintiano e o filho agora é palmeirense. Nossa. Aninha, mas você que teve esse embasamento aí da igreja e tudo mais, aí saiu pro mundão de meu Deus aí. Meu Deus não, é do diabo. Do diabo. Não batia um negócio no teu coração aí, assim, pô, tô no lugar errado... Tá ruim a coisa. Isso que eu ia te falar isso aí. Você sabia que toda pessoa que ela afasta, né, dos caminhos do Senhor,
E eu acredito, eu não vou nem dizer todos, porque alguns eles afastam e eles até começam a praticar coisas totalmente ao contrário daquilo que eles aprenderam. Né? O confronto, né? Né? Mas quando você afasta, mas você ainda sabe e você ainda continua entendendo sobre a verdade, que a verdade nos liberta, todos os momentos você quer estar novamente aos pés do Senhor. Todo momento você quer estar novamente nos trilhos do Senhor. Você acredita nisso? Eu vou acreditar se você me disser que você está na igreja hoje. Não, eu não estou na igreja. Não estou, já acho que vai fazer... eu falo 4 porque assim... Mas por que você não está? Você não está frequentando, é isso? Não estou frequentando. Mas você tem entendimento, por que você não está frequentando? Por isso... Por isso o quê? Meu Deus. Porque assim, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a entender realmente a palavra, você começa a se tornar livre para cultuar a Deus, como Paulo diz. Tá. Não fazer como uns os outros, né, que deixam de cultuar. Então você tem o direito, você se torna livre através do sangue de Jesus a cultuar em qualquer igreja, vou falar igreja não, igreja somos nós, em qualquer templo que esteja adorando o nome do Senhor Jesus, certo? Só que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas usam isso para dizer que nós desviados estamos falando que nós podemos ser os Desigrejados. Não é isso. Não? Não. O que é? Eu simplesmente vou te responder. Eu ainda não consigo voltar porque eu já fui ligada há muitos anos de um ministério. Só que, eu não consigo voltar, entendeu? A estar ligado novamente no ministério, porque às vezes a gente falha olhando para o homem, entendeu? E quando você falha olhando para o homem, às vezes você vai atacar quem não merece, que é Jesus. Mas o foco não é o homem, o foco é Jesus. Isso, então por isso que às vezes a gente está fora, porque às vezes em algum momento a gente olhou para o homem. E aí o homem errando, a gente vai e cai. Mas se você tem esse entendimento, não estou entendendo por que você não voltou para alguma congregação. Sabe por quê? Porque hoje eu não consigo cultuar firmemente numa congregação fixa. Tá, não consegue por quê? Porque eu acredito que eu devo estar fraca espiritualmente em cultuar. Estou fraca, assim, espiritualmente, sabe? Assim, em cultuar dentro de uma igreja. Mas é o teu foco, teu objetivo é esse, ou não? Não, meu foco, meu objetivo é levar a palavra do Senhor sem estar ligado em nenhum ministério. Mas você não acredita na Bíblia? Acredito. E na Bíblia o que está escrito? Na Bíblia não está escrito que a gente deve ter comunhão com os irmãos dentro da igreja? Não está escrito? Não, dentro da igreja não. A Bíblia fala para a gente ter comunhão com todos os irmãos. Um exemplo. E ainda, ser ligada pelo corpo, pelo sangue do Senhor Jesus. Então você acredita que a gente não tem que ter essa comunhão dentro da igreja, né? É fora. Só para me entender. Não, eu preciso ter comunhão, mas em qualquer igreja. Um exemplo. Não, qualquer hoje, igreja. Isso, eu quero ir na assembleia e eu vou ter comunhão com aquele irmão da assembleia. Semana que vem eu vou passar a Sora Deus, dando exemplos, né? Para mim ter comunhão com os irmãos da assembleia, com a Sora Deus. Você está falando de igreja, então mas é dentro hoje da igreja, a maioria que está matando a alma é os da igreja. Hoje, o que mata mais as pessoas somos nós que colocamos o nome de evangélico. Mas o foco não é nós, não é o ser humano. O foco é Cristo. Por isso, mas nós somos homens, nós já vem do pecado e nós tem a tendência Acho que você está confundindo, hein? A olhar para o homem, entendeu? A olhar mesmo, sério mesmo. Porque às vezes as pessoas esqueceu de amar o próximo. Todas as vezes que eu olhei para o homem, eu me dei mal dentro da igreja. Por isso que eu olho é Cristo. Porque o homem é pecador, Cristo não é perfeito. Por isso que eu te falei, quando você me perguntou por que eu saí. Porque um dia eu olhei para o homem, entende? Quando você olha para o homem, você cai. Mas hoje eu sou uma ovelha, né, machucada, mas que o Senhor, o pastor de todas as ovelhas, colocou ela dentro de um aprisco, porque uma ovelha machucada, se ela ficar solta junto com as outras, ela vai começar dando coice nas outras, porque está doendo. E aí o pastor que cuida verdadeiramente das ovelhas, que é Jesus Cristo, os pastores hoje, eles são ministros, né, da palavra. Sim. Mas eu estou falando agora de Jesus Cristo. Ele, quando ele olha para uma ovelha
e ele fala assim, na sua fraqueza, então vai chegar aqui a minha força, ele coloca ela ali num aprisquinho, para ele curar, que quando ela já estiver curada, ele solta ela com o meio do rebanho, que é o momento em que ela vai viver o chamado. Então hoje... Está no deserto. Hoje eu estou passando pelo deserto, e hoje, tipo assim, eu não sou um processo mais. Hoje eu sou uma promessa, porque de tudo que eu passei na minha vida, até mesmo na Avenida da Saudade, onde quando eu cheguei lá numa carretinha, que a chuva me molhava, que era de bambu, que era num lugar que eu tinha entrado, que era numa calçada, eu tinha, no caso, invadido, que caiu uma chuva, que tudo caiu em cima da minha cabeça, que as minhas amigas passavam e viravam a cara, que as pessoas falavam, sua filha enlouqueceu? Ela era dona de boutique, agora está vendendo garapa na beira de uma avenida ainda da Saudade. Aquilo tudo, eu estava já entrando num deserto, porque o Senhor já estava tratando comigo. E eu já estava vivendo também um processo dentro de uma igreja, em muitas coisas. Mas o Senhor o tempo todo estava dizendo, mas eu ainda vou cuidar, eu ainda cuido de você. Eu ainda vou cuidar de você, porque a promessa ela não morre. O Senhor Deus usou 3 pastores para ministrar. Mas antes disso, eu também acreditei na minha cidade, né? Acreditei naquela avenida, que é uma avenida que vai fazer o quê? Cemitério, morte. E ali um dia passou uma morte, porque eu ia me suicidar. E aí o Senhor fez o quê? Eu vou te trazer vida. Então, tipo assim, num desespero, o Senhor Deus abriu umas portas, numa vergonha, porque eu não vou mentir, no meu início eu ficava pensando, e as minhas clientes chiques, gente? Pensava até na Luciene da geração, sabe? Porque eu achava muito chicosa, ela era minha cliente da loja. E eu falava assim, ela vai passar aqui, me ver aqui, meu Deus, que vergonha, Senhor. E aí, mas não sabia o porquê que no outro dia eu estava lá. E aí eu chegava em casa, meu menino falava assim, mãe, quanto a senhora vendeu hoje? Eu falava, R$30, meu filho, então amanhã a senhora vai vender 50. Aí no outro dia eu vendia 35, aí eu falei, meu filho, hoje eu vendi 50. Ele falou, então amanhã é 100. E no dia que eu vendi 100, ele falou assim, mãe, eu lembro, a barraquinha vai estourar. E a partir daquele momento, tudo foi acontecendo. Que menino valoroso, hein? Ele é diferenciado. Aninha, para descontrair um pouco, o que você viu assim de engraçado, de atípico naquela avenida lá, vocês vendendo aí? Conta umas histórias pra gente engraçadas aí. Vocês querem o quê? As histórias de polícia, que dá cadeia? Já tá melhorando, tá melhorando. Faz uma apanha. Faz aí, ó. Vocês estão me pressionando. Não fala só em nome. Já lavaram roupa suja lá? Não, já, tipo assim, já aconteceu, tipo assim, lá naquela avenida de traição, sabe? De o marido chegar pra pegar. Não sei, conta aí pra nós. Mas conta aí. De dia? De dia. Chegou sabe a mulher assim? lá atrás do homem, é isso? Não, o homem atrás da mulher. E ela tava caminhando lá com o outro? Com o outro, e o pau pegou, cara. E É? aí o cara teve que correr. E o cara bonito. correu mesmo? Correu bonito. Mas por que o cara só Entrou fica lá bravo? com Mas por que os homens só ficam bravos com os outros homens, não fica bravo com a mulher? Então, não sei, né? Acho Pô, mas não tem outro lugar, né? O cara vai. Cara de pau demais. Ir lá caminhar com a mulher do outro lá. Vai ser cara de pau em outro lugar. Não, já aconteceu esses. Aconteceu esses dias, né? O caixão, né, gente? Conta pra nós do caixão. Não, mas do caixão é meio perigoso, Por né? quê? Ué, porque vai que as pessoas acham. Caiu o caixão? Gente, eu não acreditei, cara. Tipo assim. Caixão até no YouTube tem, né? Não, e eu achei até que era uma brincadeira de mau gosto, sabe assim? E já aconteceu. Foi lá perto do quiosque que aconteceu? Foi bem na frente. Quando né? viu, caiu o caixão. Tava lá. O cara subiu correndo demais, acelerado? Não, tipo assim, o trem aberto, né? Passou o quebra-molho, o caixão ficou. Mas o morto chegou a pular do caixão? Não, graças a Deus não, né? Misericórdia. Nossa, imagina. Mas falando aqui rapidão, não sei se já tá terminando. Já tá terminando nosso podcast? Não, nem começou. Não, nem começou. Sério, gente, não vai fazer vigília? Não, vigília aqui hoje. Não, mas você sabia? Fala um negócio aqui Nós rapidão. Apareceu o bicho. Nós já vamos parar aqui na hora que o Luiz for orar por você, sabendo que você vai voltar pra igreja. Você ora porque você é pastor, Luiz? Pelo amor de Deus. Não, professor de escola dominical e tudo. Alguma coisa, não sei. Você tá tendo umas visões em mim, assim, Depois a gente vai. Eu vou no cantinho lá orar pra você. A vontade dele é te levar pra igreja. De qual igreja que você Ele já tá te vendo cantando. Ele já te vendo cantando na igreja. Mentira que você é da metodista. Nós somos.
Você também é da Metodista? Sim. Foi tipo assim, o meu comecinho, né, amor? Foi na Metodista. É. Depois, porque igual tu falando assim, quando eu era da Começou CFE, e vai eu era muito terminar. criança. Ué. Você vai começar e vai terminar. Não, na aí tipo Metodista. assim, antes de me conhecer, porque igual eu falei lá, eu era assim... Gente, eu já fui até ungido, né, Leandrinho? O Leandrinho pode conversar? Não, Pode, né? pode. Ô, mas claro. peraí, calma Já aí. tem Depois a gente unção. fala um pouco sobre. Eu quero ver os. A gente paga pra ele não falar eu quero nada. Ver, eu mas quero ver os fatos curiosos lá do quiosque. Me contaram, não sei se é verdade, que chegou uma pessoa lá e deixou um negócio de garapa, aí saiu correndo. É verdade isso? É verdade O que isso? aconteceu? Por que você tá rindo? O cara esqueceu o Conta aí. dinheiro e falou assim, vamos embora sem pagar? Porque é aquele ditado, às vezes a pessoa conta tanta notícia e esquece deles próprios, né? Não, o cara chegou lá, né? Enche, não, me dá um copo de garapa aí, né? Pediu 2, né? Ele é a mulher, mas assim, eu tô lá pra atender, velho. Eu não fico observando quem é quem tá com quem. Sim, um monte de cliente. Menino, de repente, cara, esse cara levanta. Coisa assim, da garapa chegar e aí ele levantar, montar no carro e sair acelerado. Nem pagou? Não pagou, igual falando assim, porque aí ele vai voltar no outro dia pra pagar. E a mulher ficou lá. Não, e a mulher, eu não sei te falar o que aconteceu com ela. Se ela sumiu, se ela foi com ele, ou se ela entrou em outro carro, não sei, porque eu foquei nele. Mas chegou o homem lá pra beber a garapa dele? Aí na hora que ele levantou... Focou nele, não pagou a garapa. Não, e ele montou e ele acelerou ali pro rumo daquela inocência. Gente, o carro dele, eu vou te falar agora. É bom o carro. Não, é maravilhoso, porque ele saiu ali cantando um pneu, de repente, Nossa. eu vi 2 homens com um pedaço de pau atravessando pro lado. Não, o quiosque era de lá, né, gente? Não é nesse novo. Vindo. E eu falei, senhor, que... Não, e tipo assim, eu tava tão cagada que eu pensei, o que esses 2 homens, não é possível, vai vir quebrar meu quiosque, me expulsar da paulada. Porque, tipo, depois que eu vou entender a situação, o cara chegou lá e falou assim, tinha um homem aqui, não sei o quê, e eu falei, não, ele tinha, eu vi ele saindo daqui, eu falei, não, moça, eu não sei, tremendo. Tipo assim. E aí ele já voltou pra dentro do carro assim, ó, já cantou o pneu assim, eu falei, nossa, vai pegar. Aí eu falei, ué, o homem tava com a mulher mesmo. Aí eu fui ligar sozinha. Ué, a garapa me deixou. E aí eu olhei lá o copo da garapa cheio. Eu falei, pô, será que a garapa que tava ruim? É. Aí no outro dia ele foi lá e falou, não, moça, eu vim até te pedir desculpa, um acontecimento que aconteceu ontem. Aí eu entrei no mel sem a meia. Eu não sei, gente. Ele falou um jeito assim, sabe? Fiquei falando, gente, mas só vem com um tiro e me mata aqui nas inocências aqui, que eu tô sabendo dos acontecimentos. Nossa. Oh, mas tipo assim, já... E tem assim, animalzinho que aparece lá. Ai, já apareceu uma assombração. O povo não acredita, mas eu acredito sim, tá? Assombração. Loja, espíritos, demônios, cara. Olha Quem só. falou que não tem? Lá dentro do quiosque? Não, lá atrás daquela moita de bambu. E aí os motoristas, tudinho já confirmou. É um velho. É mesmo. É o velho que suicidou lá atrás do cemitério. Vocês lembram dessa história? Do senhorzinho? Velho do Rio. Não, ele suicidou no matinho. Porque lá atrás do cemitério tem uma trilhinha ali de bicicleta. Que ia pra Vitanópolis? É isso. Aham. Lá um dia. E eu já vi ele. Você já viu? Já, tô falando pra você, gente. Olha. Não, eu tô te dizendo, não, eu vi mesmo. Que aí eu tava conversando com uma cliente minha e dei as características. Eu falei, nossa, hoje aconteceu um fato assim estranho. Eu passei ali e tinha um velho com um cachorrinho branco, peludinho. Daqui a pouco ela vai dizer que viu um ET lá, um OVNI. O OVNI Não, também já mas viu? eu já vi 2. E aí, quando eu fui terminar de falar, ela fez igual você. Ela falou assim, não vai me dizer que o outro cachorro era amarelo. Aí eu falei, aham. O outro cachorro era tipo esses de rua amarelo, o outro era aqueles peludinhos. Falei pra ela, nossa, o velho entrou ali pra aquele mato. Nossa, mas foi pra onde me virar, o velho sumiu. Ela tava arrupiada. Ela falou, não, você não viu. Eu falei, amiga, o nome dela é Jaque, sério mesmo. Ela falou, Nia, você não viu. Eu falei, eu tô te falando que eu vi. Ela falou, Ana, ele faleceu. Ele é o velho que suicidou lá, que falaram que até os cachorros ficou lá do lado do corpo dele. O Shih Tzu, o cachorro. Era um Shih Tzu e um vira-lata. Eu falei, então eu vi a assombração, fazer o quê? Eu vi. E aí esse velho lá atrás do bambu, até os caminhoneiros já falou que viu. É um velho todinho de branco. Vocês ficam até que horário lá? Até umas 8, 8h30. A gente noite? fica. Vocês começam cedinho? Agora a gente hoje começou o propósito de abrir 10 horas. Que a gente abre direto, né? Mas a gente quer ver se a gente consegue abrir 8 horas E da qual que é? manhã. Vocês têm alguma meta, assim, uma ambição de aumentar aquilo lá, de aumentar o espaço de vocês?
Não, é porque lá agora você tem que ir lá pra você conhecer, pra você Vou ver lá. assim. Só tipo me convidar, assim, eu vou, né? Hã? Só me convidar que a gente vai, né? Não, a gente tá convidando vocês. O Freitas lá, já vamos foi, lá. mas eu quero convidar vocês. É minha clientinha. Eu tenho, tipo assim. A Linda também é tua cliente? É, a irmãzinha dela, irmãozinho, está meio sumidinho. É. Mas eles é meus clientinhos. Então, tipo assim, eu vou convidar. Lá, na verdade, eu vou te falar a verdade, lá tem um espaço muito legal. Tem umas mesinhas debaixo das árvores. E lá não é porque às vezes eu falo, você fala, não, você tá se achando. Não, não é não. É a forma que eu falo. Tipo Sabe o assim, que eu achei muito legal? Ah. Que você me falou do início é que não vende bebida alcoólica lá. Não, Que não. só vende suco, batida. Só suco, Pô, isso é garrafa, legal, né? água de Porque coco. o ambiente dali é um ambiente, né, pra de isso. saúde, de caminhar, de correr, né? Tipo assim, ó, Isso eu você achei tá muito passando bacana. um problema. Sim. Vou te dar até um conselho. Nossa, olha eu aqui nos conselhando até Ó, pastor. Gente, estamos- o negócio estamos é diferente ouvindo. mesmo. Porque assim, os outros acham que também os pastores não têm os problemas. Você é pastor mesmo? Eu? Porque senão eu tô falando aqui que o senhor é pastor. Seu pastora tem 2 pastoras lá em casa. É? É, pastor alemão tem lá em casa. Não, ele é professor de escola dominical e futuro pastor da Não, Metodista. porque você é professor, né? Das escolas também, não é? Ele é, Já sei ele sim, é você professor. das Bíblias, das palavras. É, de isso é Jesus. teólogo. É isso. Teólogo. Entendeu? 12 Não anos de tem as teologia. teologias, Sou não. curioso, só isso. Eu não. Então, por exemplo, você está passando por um problema, Uhum. entendeu? Você está com a cabeça quente, tá esse barulhão. O que você faz? Você vai lá pro quiosque, entendeu? Pega um suquinho lá. Não quero suquinho, quero uma batida de coco, eu quero uma aguinha de coco. Vai sentar lá na mesinha, pega um livro. Vai sentar lá nas mesinhas lá tem uma cadeirinha de madeira, tipo um Você tem os balanço. livros lá já, não? Não, mas eu queria Pô, pôr. uma Você boa acredita ideia, que eu tenho essas boa ideias? ideia. Eu consegui, porque o quiosque eu falei Boa aqui, ideia. que Eu ele te é dou uns doação. livros, tá? Eu te dou uns livros. O dia que você montar, você fala que eu te dou tá, um que eu quero montar um negócio lá, assim, bem legal, porque as meninas que fazem faculdade, elas vão pra lá pra estudar. Vocês Tem viram uns aquele meninos da projeto daquela prefeitura. geladeira lá com os livros? Que legal aquilo, né? O meu projeto ali é Muito dos legal animais, né? Hã? O meu projeto ali é dos animais. Você... Eu nem ligo, os outros falam, você não dá conta. Ixi, eu nem ligo, eu vou cuidar dos animais, porque ali eu já tenho. E é sério, porque eu cuido e eu observo. E se sumir, eu vou lá na Polícia Ambiental Pet? e vou falar. Não, 2 antas, Tem anta um lá? casal de anta, tem os vídeos. Pô, legal. Que eles é tão mansinho, que aí eu ponho fruta lá para elas comer. Tem os macacos, eu tenho um Chico, que ele é o rei. Ou você vê os macacos e estudar eles. É mesmo? Não é sensacional? Aham. Acontecer, eu vou contar esse ato. Vou contar que esse ato aqui do macaco foi sensacional. Nós estávamos na construção. Que macaco que é? Como é que macaco que esse prego? é? Deve ser mico, né? É. É mico, não é mico? Que é pequenininho? Mico. É o Você mico. já viu? Você sabe o que o macaco faz quando ele quer pegar a macaca? Não. O que acontece? Quando ele quer dar um chamego nela? Ah. Moço, por isso que eu falo, homem tem que ser daquele jeito. Passa a mão mesmo. na bunda e esfrega Não, o nariz ele fica dela. correndo atrás dela. Tipo, ela fica pulando pra todo lado e ele pulando atrás. Chega um ponto que ele para, ele começa a fazer sabe assim, umas caretas pra ela, e ele começa a correr. Eu acho que ali ele tá encantando ela, e ele começa a correr, e aí ela já começa a correr pra catar ele. Um dia, eu lá, né? Gente, bom dia, os macaquinhos, olha que gracinha, eles brincando de pega-pega. Se vocês adivinhar o que a macaca fez... O próximo podcast eu vou trazer fogaça, suco pra vocês. E Ao você- vivo, e no você- vídeo, as pessoas depois tudo falaram assim, não é isso mesmo que nós tá vendo? Porque aí na hora que eu vi o ato, eu parei assim com o celular e falei, não, gente, vocês têm que respeitar eu mais um pouquinho. E aí eu parei de gravar e falei, pros macacos me respeitar. E- A macaca possuindo um macaquinho nas partes baixas. Ah, é? Meu Deus. Coisas. Tô te falando, eu falei com o Bruno. Macaca gulosa? Gente, eu tô te contando. Eu não tô acreditando nessa coisa aqui. E você quer ver ela com o macaquinho. Só pode comer, porque aí a gente põe cana, põe milho pra eles passar e pegar. Só pode comer todos os macacos quando o Chico e a mulher e o filho dele comem. Porque ele é sempre o macaco, a macaca e o bebezinho. Ele pegou, ele comeu, aí a mulher dele pode vir, senão ele bate. Aí ele vai sair, vem a macaca, o macaquinho, come, aí o macaquinho dá um grito. A hora que o macaquinho dá um grito, chega todos.
É muito Até mais isso eu caro? reparei. Um dia eu contei, eles eram em 36. Quantos? 36. Poxa, muito. Aí tem Que agora... baita bando, hein? Agora tem 4, aqueles que eles falam que corre atrás da gente, como é que chama? Tio. Eles eram só em 2. Aí eles devem ter parido, porque aí agora tem 2 pequenininhos, aí eu coloco o ovo pra eles comer lá debaixo da... Olha, uma dúvida que eu tenho, aqui em Castilândia, Diz que carne de tio é bom, né? Não sei, não vai comer carne de tio lá, não. tem dificuldade aqui em Castilândia muitas vezes de fruta, né? Porque vem de São Paulo, vem de Campo Grande. Como é que vocês fazem para suprir essa dificuldade de fruta? Porque tem que ter fruta fresca, de qualidade, tudo. Vocês compram aqui em Castilândia e vêm de fora? E Como é vou que já faz? te falar um negócio, e nem sei se eles vão ser o patrocinador aqui desse podcast aqui, do Store Podcast, porque se não for, já a gente vai fazer uma propaganda aqui agora, e aí amanhã já o céu cabeça, você já vai atrás do patrocínio do Supermercado Resende. Os outros falam assim, eu vou te falar um negócio, é lá que eu compro, tipo, não todas as frutas, né? Então, porque, tipo, não é todas que eu consigo lá, mas um exemplo, maracujá, abacaxi, laranja, pitaia, morango. Então, sabe, eles têm uma parte de atacado, né? Então, aí eu compro deles. E, assim, eu gosto bastante, sabe, assim, gosto bastante mesmo das frutas deles. Os cocos vêm de Minas, né? Esses últimos agora foram eles que trouxeram para mim, porque Esse coco de Minas, ele vem toda semana? não, tipo, é só quando a gente vai buscar, né? Então ele vem a cada 15 dias. Abacaxi vem de Minas também, não? Não, abacaxi ainda vem do Resende. Abacaxi é de frutal, né? Porque na verdade, da onde que vem nosso coco, não vem de outra coisa além de coco, laranja e mexerica. E eles, é uma coisa até de louco, eles não vendem aqui, tipo assim... O consumo é muito grande? Sul inteiro. O consumo de coco é muito grande? Que na verdade é uma fábrica, né, de garrafinha de água de coco. Não, digo lá, o teu consumo. Isso, que eu ia contar isso rapidão. Eu comecei a vender 15 coco. Aí as pessoas falavam assim, nossa, mas essa Aninha enlouqueceu mesmo. Uma cidade dessa vai vender água de coco? Eu acho que o povo de Caçanha tem que parar com isso. Você começou com 15... Com 15 coco. E hoje? Hoje, tipo, eu vendo por dia 60, quando tá meio assim. Olha só bastante, hein? Maravilha. Eu, quando eu vou em Minas Tem que buscar, eu acreditar. busco 700 cocos. Nossa, 700 que legal. coco? Não é? Tipo assim, Pô, se você que acreditar na legal, cidade que você que mora legal. também. O coco Isso é aí. o carro-chefe? Isso que eu ia te falar, porque o meu carro-chefe é o coco. Aí depois vem a garapa. Aí vem o suco. Então, assim, a garapa ela só vence quando chega uma época que eu não consigo carregar. Aí é uma época que vem de pouquinho, de 100 coco a cada 2 dias. Garapa você coloca o limão. Coloco limão, se você quiser eu bato ela com gengibre, abacaxi com hortelã, maracujá. Com Meio gengibre de... também? Gengibre, do jeito que fica você gostoso, quer. hein? Meio Se detox. Se você quiser detox. a garapa, água de coco, Olha, linda, amanhã você gengibre busca pra mim. e pó de guaraná tem também. Não, pode guaraná, não. Mas tem os caminhoneiros, a maioria gosta, né? De pó de fica- guaraná, porque é natural, né? Fica turbinado, né? Mas aí você fica Não, turbinado mas não natural. fica, porque a garapa é pra dormir. Hã? Não fica, porque a garapa é pra dormir, é mais um sabor, que dá contra-efeito, aí não dá. Tipo assim, na Toma verdade um Guaraná é e pra toma ficar mais... garapa pra acalmar. Não dá, Tem gente dá que toma empate. pra treinar. Mas eu fiquei curioso da fogaça, hein? Nossa, fogaça... Eu acho que eu fogaça gosto com água de faz. coco vai bem, hein? Não, e é diferenciado. Se- A fogaça ela é como se fosse uma massa de uma pizza fina, frita. Frita. Tipo assim, ela é Mas só... é assada, né? Não, ela é frita. É porque frita? quando você olha ela, Achei que era assada aqui. todo mundo acha mesmo. Todo mundo chega lá acha que não, mas a fogaça ela é É comida frita. italiana? Não, fogaça não sei o que é. É que na verdade meu marido Era olhou no italiano, YouTube e achava. aprendeu e fez. Achei que fosse italiano. E todo mundo gostou. E deixa eu te falar, e foi assim, você começou com a garapa, aí você foi... Os clientes que foram pedindo algumas coisas, falaram, dá pra colocar, dá pra colocar isso, Não, dá pra você viu colocar que aquilo. interessante? Tem muito sabor de suco hoje que eu faço que é a ideia de cliente. Sabe Olha assim? que legal. E aí eu marco, quando eu lanço um suco igual, eu agora, essa semana, eu lancei o de uva. O uva foi um suco que eu fiquei 1 ano estudando ele. Porque todos os meus sucos são de frutas. Então eu fico estudava. Aí eu falava, eu tinha que fazer de uva, mas não estava dando certo. Agora eu consegui.
Achei. E uma cliente minha, ela falou, você poderia fazer suco de uva com laranja. Eu vi lá em São José do Preto, no shopping assim. Você usa polpa ou não? Não trabalho com polpa. Ainda bem, eu não gosto. E nem consigo. Tipo assim, Que bom. não desfaço de quem tamarino trabalha. você tem? Tenho. Tamarino Aí eu você tem a quase ia geleia. ficar. Tamarino é bom. Tamarino E é a o geleia único... você vende também pra quem quer levar? Não, tipo assim, tem época que eu vendo. Essa época agora não tem como, porque já não é mais a época deles. Então, nós tá conseguindo aqueles que juntou o temporão. Mas sim. quando é a época do tamarino, aí eu também já tenho para revenda. E como é que você faz a divulgação do teu negócio? No meu quiosque? Boca a boca. Boca a Ele boca. começou boca a boca. Eu falo assim, você já me segue lá? Não, Quiosque hoje que eu pra vou mim, seguir. Nossa, gente, estamos aqui, no Store Podcast, descobrimos que mais Pergunta se ela não segue. Pergunta se ela Você segue a história? Eu sigo. E no YouTube? Eu até Muito vou te bem. falar no YouTube também. Eu vou até te ver. A maioria eu já sei quem já passou aqui. Pra você ver que eu sigo. Passou minha professora Eliana Lopes, eu comentei lá. Passou o Verdade. doutor Branquinho, que eu esqueci o nome dele, mas Dr. eu sei Branquinho. que ele passou. Passou o pastor Mário. O Luiz Humberto. Passou o Corino. Passou a Carol. Você gostou do pastor Mário? Gostei. Na verdade, posso É. falar uma coisa? Você me ajuda nisso? Eu tenho Ajuda. vontade de conhecer ele cara a cara, assim. Você vai Eu conhecer sei quem amanhã. que ele é, sabe? Eu vejo ele na rua, mas você acredita que eu nunca conversei com ele, escuto ele todo Sério, dia? vou fazer um negócio aqui que ele vive me fazendo, me matando de vergonha. Quando eu falo de alguém, ele liga pra pessoa na hora. Olha só. Ele faz isso na hora, nós vamos fazer agora. Quero ver se ele vai Aninha, atender. qual o compromisso que você fez segunda-feira com a gente? De trazer a fogaça, pra você estar divulgando, e eu vou trazer o suco pra você estar tomando. Pô, que bacana. Mas E uma batida de coco pra ele. Nossa, que benção, hein? Mas deixa eu te falar. Segunda, eu tinha que ver, hein? Não, compromisso é Não, sabe o compromisso. que é? Compromisso quando você faz um compromisso com uma pessoa e você não cumpre? É isso que eu ia te falar. É que eu- Você não é de palavra? Sou. Sabe a Aí. Donep? Você nunca foi na Donep? Não. É um lugar onde os cristãos que acreditam Não. em Cristo e são O empreendedores negócio é aqui frequentam a cada primeiro. 15 dias. Aí eu fui convidado para dar uma palestra lá na segunda. Que Não, é a palavra bom? do Senhor. Não, aqui já tá com os convidados, já todos sabem. Se programaram já. É. É. E que dia que eu vou passar? Eu vou Quinta-feira. passar, né? Eu Quinta-feira. tenho que ver, mandar pra minha irmã lá em São Paulo. Nós não pode estar dormindo. Né? Ele faz isso comigo 5 horas da manhã. Então, aí o que nós estávamos falando mesmo? E o pessoal, já teve pessoal que passou mal caminhando lá? Já. Tem umas histórias tão legais. Como é que é o nome, amor? Do senhor que morreu, nosso amiguinho. Você conheceu o seu Walter Cides? Ele é pai do policial Magalhães? Nossa. Ah, sim. Passando lá, ele tava caminhando lá? ele foi o nosso melhor amiguinho. É. É que assim, o quiosque teve muita luta, mas assim, o quiosque ele tem tanta história legal, assim, de amizade mesmo que eu criei ali. Então, o seu Walter Cid era um senhorzinho pra frentinho, né? Que eu sempre falava isso pra ele, né? Aí eu sempre brincava com ele assim, seu Walter Cid, o senhor sobe lá em cima, mas o senhor desce, tipo assim, porque lá tá o cemitério, então o senhor vai lá e desce, porque fica atrás de rabo de saia, né? E doentinho, mas assim, nossa, o dia que ele não ia, aí quando ele ficou doente... Sentia falta. Quando ele ficou doente, nós fui lá ver ele. Acho que o pastor Mário tá dormindo, não atendeu não. Então, e aí, tipo assim, pegou amizade com a filha dele, e ela até falou, não, conversa com meu pai pra ele não ficar indo, sabe, andando. E aí um dia eu brinquei com ele, falei, seu Walter Cides, o senhor é uma pessoa que o dia que morrer, eu vou no seu velório. E aí? E aí ele morreu. Vixe, mas que proposta é essa? Nossa. Mas Misericórdia. não foi ali caminhando? Não, mas se um dia ele exercitando? passou mal, a gente pôs ele caminhando. sentado. É porque ele Era cardíaco? Ele tinha algum problema no pulmão. Ah, tá. Não, e você acredita que nós falamos naquela hora de rir? Foi no velório dele. Eu, sem querer, eu cheguei lá, eu olhei pra cara dele. Você já viu morto assim, ó? Parece que tá dormindo? Não, dormindo, naquela paz do Senhor, eu olhei pra cara dele e falei, mas até aqui o senhor tá com malandragem, né? E aí todo mundo começou a rir, eu falei, ô Senhor, meu Deus do céu, Uma hora tipo e 15. assim, foi uma coisa muito engraçada, sabe? Mas é isso aí. Aninha, olha, a gente está acabando, tá no final do podcast, mas adorei te conhecer. Adorei mesmo. Você é uma pessoa super simpática, super para frente. Eu vou fazer uma coisa diferente com você. O quê? Eu tenho, assim, por hábito, no final, de fazer várias perguntas para a pessoa, né?
Mas eu não vou te fazer nenhuma pergunta hoje. Não, na verdade, eu vou te fazer só uma pergunta, no finalzinho. Mas eu quero fazer uma coisa diferente com você. Quero te fazer um convite, né? E gostaria muito que você aceitasse, que você fosse na igreja metodista. Caso você queira ir... Por que a igreja metodista? Porque a igreja que eu e o Freitas congregamos. Mas qualquer igreja que você vá, né, seria uma felicidade para a gente saber que você está indo, né? Sei das tuas dificuldades, sei das tuas lutas, porque isso eu também já passei, e tenho certeza que é difícil para você quebrar algumas coisas, mas aceita de coração o meu convite, e tenho certeza que o do Freitas também, Sim, de claro. estar indo lá na igreja. Quarta-feira é às 19h30, horário de Brasília, e no domingo é às 19 horas. Pegue em frente esse desafio. Muitas vezes a gente coloca algumas barreiras, né? Quebre essa barreira e vá lá, né? Você conhece a palavra, você conhece aonde é a casa do Pai. Tenho certeza que você vai se sentir bem lá, você vai ser muito bem acolhida. Caso você não queira ir, procure uma igreja que você se sinta bem, né? Essa é um pedido para você se sentir bem, você, teu marido, né, teus filhos, estarem no lugar. E todas essas diferenças que você colocou, né, e que já aconteceu comigo, já aconteceu com o Freitas, com todo mundo, né? O foco é Deus, o foco não é as pessoas, né, de uma forma carnal, né? Que essas têm defeito. Agora Jesus não. E quando a gente está no nosso quartinho lá, conversando com Ele, colocando, né, o que tem nos magoado, né, as pessoas que têm nos ofendido, Ele compreende, coloca no melhor lugar. E eu falo por mim, quanto mais eu tive afastado da igreja, a minha vida ficou pior. Quanto mais eu me aproximei de Deus, quanto mais eu tive mais intimidade, eu consegui e tenho uma vida melhor financeiramente, com a minha família, que é mais importante que dinheiro, né? Então, faça esse convite. Mesmo, né? Faça esse convite para você. Oi? Com você mesmo, né? Comigo mesmo, né? Me sinto bem, né? Né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você, e depois encaminhar para o Freitas para fazer as considerações finais: o que é Deus na vida da Aninha? Deus é o meu tudo. Eu falo assim que sem Deus, a gente não é nada. Não, mas eu quero ver de dentro de você. O que é Deus na tua vida, Aninha? É porque eu sou meio estranho para responder quando falam de Não, Deus, fala com o teu sabe? coração. Eu falo assim que Deus, para mim, Ele é a pessoa que me ama de verdade mesmo. Tipo assim, Deus, Ele me ama até além de minha mãe, um dia meu pai, que eu sei que me amou. Eu falo assim que Deus, Ele é a minha inspiração de acreditar ainda, sabe assim, num mundo melhor. Deus, para mim, Ele é ainda... Vou até falar uma coisa assim, os outros falam, nossa, não é isso? Deus, Ele é ainda, para mim, Ele é aquela coisa que faz eu entender que independente do homem ser mal, sabe assim, de ser mal, mas Ele tá ali. Então eu falo para você assim que Deus, Ele praticamente... Eu não tenho nem palavras para explicar, eu só sei que, tipo assim, Deus para mim mesmo, assim, Ele é o amor da minha vida. Sabe assim, Ele... Nossa, lembrei aqui. Para mim, Deus, Ele é a ponte. Quando a gente está passando no mar. Aí você fala assim, mas qual o mar? O mar do choro, o mar da depressão. Sabe assim, o mar da angústia. O Senhor Deus, Ele é a ponte para mim nisso. Porque assim, quando eu tô passando por provação, Deus, Ele vem e fala assim, vem que você vai me sentir. Moisés um dia viu minha glória, mas e você pode ainda me sentir. Então, para mim, Deus, Ele é isso, Ele é a ponte na minha vida, sabe assim? É até estranho, sabe quando você vai falar da pessoa que você ama? Que aí você fica só imaginando o que ela é pra você, tipo assim...
Mas é isso, assim, ele sabe que ele é tudo pra mim. Joia. Parabéns, Aninha, pela Obrigada. pessoa bacana que você é. Obrigada, gente. Ó, foi muito bacana. Se você pudesse dar um conselho para a Aninha, que conselho você daria? Chega de agradar os outros e continue nessa caminhada. Nossa, ia dar um péssimo conselho para a Aninha? Não seria péssimo, sabe assim? É porque, na verdade, seria o que eu falaria mesmo, que eu falo pra mim, sabe, no espelho. Falou, para de ficar só querendo agradar os outros, sabe? Fica firme na sua caminhada. Sim, sabe firme assim? da caminhada você já está. É interessante, todas as pessoas que procuram agradar os outros é fazer a vida dos outros ser melhor do que já é. Foi o que Cristo fez durante toda a sua trajetória. Veja como ele tratava aquele que tinha dinheiro e como ele tratava aquele que não tinha dinheiro algum. Ele tentava trazer um significado para a vida de cada um deles, tanto aquele que não tinha como aquele que também tinha. Aquele que era moralista, aquele que era imoral, amoral, ele também trazia significado. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, olha, cadê os seus acusadores? Ah, ninguém teve coragem de me atirar uma pedra. Beleza, vai embora, não pega mais não, vida que segue, né? Então, e ele olha para Nicodemos, olha, você realmente é um doutor da lei, realmente você é uma pessoa importante, e o que você veio fazer aqui? Né? Então ele trata todos e levanta a moral de todos. E é isso que você está fazendo, continue fazendo isso. Né? Então quando alguém, qual é o conselho? Não, quero continuar fazendo, porque isso é cristianismo. Né? Isso é ser cristão. Cristão é isso, a vida jorra para fora o tempo inteiro. Né? O ruim é ser cristão e não trazer significado à vida de ninguém. Ser cristão só para pegar um microfone na igreja e falar que Jesus é bom. O importante é isso, é trazer significado na vida das pessoas. Isso é ser cristão. Fora disso, a gente se torna um evangélico e dá um trabalho para Jesus transformar evangélico em cristão, você não tem noção, tá? Mas ele ama todos nós, tanto o cristão como o evangélico da mesma forma, e ele tenta trazer significado para cada um, tá bom? Mas e aí, o que é a vida para a Aninha? Gente, você acredita que se você tivesse falado isso pra mim, qual que é o legado? Legado, eu não sei te falar o significado, que a Aninha quer deixar na cidade, porque eu falei, gente, eu vou deixar meu nome na cidade. Vocês não estão entendendo, eu nasci 35 anos, eu moro aqui, eu nasci aqui, a minha empresa é aqui, eu falo, meus filhos, vão fazer faculdade, se estiver aqui, vocês fazem aqui também. Então, eu acredito. Se você fizer essa pergunta, eu ia falar isso. Eu ia falar assim, o que eu quero deixar é essa Aninha, que independente de qualquer coisa, ela tá aqui para dizer assim, não, tudo vai ficar bem, não, bora, vem aqui. Sim. Não, vai dar certo, sabe assim? O mundo pode estar acabando, mas vai dar certo. Isso. Porque o mundo hoje, ele tá tão tipo, você fez, porque você é isso, porque você é aquilo, que tá faltando a gente, fala, não, vem aqui, não tem importância não. Se você é um drogado, mas eu te amo, pode vir aqui, sabe assim? Se você, tipo assim, você é um adulto, não, mas vem aqui, porque quem vai julgar é Deus. Eu nem vim para julgar. Então, repete a sua pergunta que você fez. Qual o conselho que você daria para a Aninha? Não deixe o meu passado me barrar, que eu continue sendo essa Aninha que eu sou mesmo. O dia que eu tô triste, eu tô triste. Às vezes até cliente chega lá e fala, você não tá legal? Não, eu não tô. Tipo assim, mas rapidinho eu já enchi as lá, porque já passou. E tem dia que chega e fala assim, igual hoje, uma mulher chegou aqui e falou assim pra mim, saí lá da minha cidade, vim pra cá e falei, eu tenho que ir lá no quiosque da Aninha, só pra ouvir falar de Deus. E aí, Aninha, eu ainda escutei que você estava desviada. Aí eu cheguei aqui e fico escutando você falar de Jesus, como é bom. Eu falei assim, não deixa não, porque enquanto eu tô falando dele, ele tá me enchendo para me voltar. Opa! E quando eu voltar, que Satanás corre. Amém. Porque ele sabe o que pode acontecer. Então, é igual eu falo, hoje eu não aceito mais ser um propósito. Eu tenho que ser, sim, uma promessa, porque a promessa não morre. Ela volta, e quando ela volta, o papai faz festa. Ó, bacana. Não é? Tudo Andrinho? que você profetizar, acontece. E eu sempre falo, Senhor, hoje eu tô fora dos seus caminhos, mas amanhã eu volto. Todo dia, pergunto meu marido, eu falo, amor, nós precisamos se consertar. Sim. Então é isso, gente. Encerramos nosso podcast. E o que é a vida para você? Olha, a vida pra mim. Nossa, que pergunta, gente. Aí se fosse na faculdade eu ia reprovar. Não ia não. Nossa. A vida pra mim, ela é... Nossa, ela é como se fosse um arco-íris, sabe? Assim, tem dia que ela é maravilhosa, tem dia que ela dá um medo. Mas a vida pra mim é isso. É um arco-íris.
É um arco-íris. É um arco-íris. Bacana, legal. Sabe assim, aí depois você vai lá e pesquisa o que significa um arco-íris, né? Que eu também não sei, mas senti, né? Porque eu sempre falo, ela é um arco-íris ou um girassol. Antes de tudo, é uma promessa. É, isso aí. Tá? É o símbolo de uma aliança. Mas obrigado pelo carinho, obrigado por dizimar o seu tempo depois de um dia cansado de trabalho. Você se disponibilizou a estar aqui junto com seu esposo. Muito obrigado mesmo, tá? Por você estar aqui. Em breve a gente vai estar chamando casais, tá? Daí vem vocês dois de novo. E a gente vai estar no Porque eu ia novo, falar, né? sabe? Ele Quiosque furou novo na linha, o olho. se Deus quiser. Ele furou o olho, ele ficou cego. Tem história aqui. Isso, não, nós vamos contar. Sabe assim? Aí Nós vamos depois contar. que a gente foi. Mas, gente, eu que fiquei, sabe assim, agradecida. Oh, que eu tô isso. muito feliz Que mesmo, bom que sabe tá assim? A gente tá feliz, de tá? ter participado Foi um dos nossos assim. melhores podcasts, não foi, Luiz? Foi, muito Fala sem bacana. demagogia. Gente, para, Foi muito bacana. gente. Sério, foi um dos nossos melhores. Pô, linda, foi ou não foi? Mas pega aí uma agulha aí, porque nós vamos furar ela, que ela tá meio inchada. Ai, gente, eu falo isso, Bruno, sabe? Assim, eu fico muito feliz, porque assim, essa sou eu, entende? Sim, é isso. E tipo assim, Que legal. quando eu falo assim, gente, eu vou ser rico, as pessoas falam, Ana, não é o dinheiro, não. Eu falo, sai fora, eu sei muito bem o mandamento. Quem falou que eu não posso ser rica? Eu não posso amar o dinheiro em primeiro lugar. Eu amo meu papai. Rica você já é, só te falta um pouco de recurso Não, financeiro. e eu falo assim, eu quero ter recursos financeiros. Porque eu falo assim, gente, eu já tive um pouquinho bem e eu era saninha. Igual eu falei pra você, quando eu tinha erva doce, os outros falavam, pai, erva doce. Aí os outros iam me conhecer, fazer assim, os vendedores chegavam lá, sabe assim, do Paraná. Quando me topavam, meio que eles murchavam. Eu falava, o que esse povo tá achando que ia topar o quê aqui? Então, um exemplo, e olhar lá de 20, 30, 40, 50 mil, de repente você já não tem mais nada. Eu falo, senhor, agora eu quero 1 milhão. Sim. E de 1 milhão, 2 mil, mas o que é isso, Ana? Porque eu não amo o dinheiro, sabe? Eu amo Deus, mas eu quero sim ajudar as pessoas. Sabe assim? Mas que jeito, Ana? Você dá dinheiro? Lógico que não. Ninguém é doido de ficar dando dinheiro pros outros. Não sei esses blogueiros aí famosos, né? Que nem é o desse que eles dão. Mas você poder dar oportunidade pro próximo. Eu só dá o dos É outros, isso né? aí. Sabe? E é isso, gente. Nós já aqui, ó. O podcast aqui vai até amanhã, se vocês deixarem. Que agora quase não conversa, meu marido ali, ó. Vocês estão vendo a cara dele. Quem tem presta embora aqui é só o Leandrinho, né? É, Não, verdade. nossa, aqui a gente chega e até mais e a tarde. Leandrinho, você A Lina como é não que ela dorme, mudou? que ela faz vigília tem 28 dias. Tá certo. Desde você tem que pôr também. Gente, faça que nem a Aninha. Se inscreva no podcast. É rapidinho para você se inscrever. Clique ali, se inscreva no Instagram também, nos acompanhe. A gente tem crescido muito no Instagram e agora o nosso foco grande é no YouTube, para sempre estar deixando, né, essa mensagem, essa conversa, bate-papo entre eu, Freitas e um convidado, né? E sempre tá falando, né, de Deus, levando essa palavra, que eu acho que é muito inspiradora, que faz muito bem, né, para a vida de todos nós. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima, né, Freire? Isso, até a próxima. Lembre-se, curte o nosso canal, se inscreva e também compartilha, porque a próxima história pode ser a sua. Um grande abraço, fica com Deus.